Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no IVE Café, gravando a segunda temporada do Café Teoria. Eu estou aqui com a Fernanda Leal. A gente trabalhou juntas no colégio e eu lembrei e falei, as pessoas precisam conhecer o método Leal. Então, que ótimo! Ela está aqui para apresentar, falar um pouco sobre inteligência emocional e eu vou deixar agora ela se apresentar um pouquinho. E aí, gente, tudo bem? Então, eu sou Fernanda Leal, como ela disse, criadora do método Leal. Se a gente pegar historicamente minha formação, eu sou historiadora e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Eu fiz história, fiz mestrado em ensino e depois fiz biomedicina, que é um curso que tem tudo a ver, não tem nada a ver, mas eu sou dessas. Chegou um momento que eu enchi o saco de estudar humanos, estava sentindo falta de outras coisas. Um desafio. E foi um desafio diferente e hoje pra mim isso tudo faz muito sentido. Na sala de aula eu sempre gostei de trabalhar aspectos diferentes simplesmente do ensinar história, né? Eu gostava de mostrar para os meus alunos como é que os neurônios funcionam, por que a gente tem branco na hora da prova, método de estudo, e isso sempre deu um resultado muito positivo, né? Eu demorei a entender que isso não era muito normal, não era muito comum nesse universo. Até que eu fui convidada para fazer orientação de alunos de ensino médio, que foi uma experiência nova, eu nunca tinha dado aula no ensino médio e foi a melhor coisa. Porque quando eu comecei, eu olhei para aquilo e falei, gente, tá todo mundo louco? Para, né? Aquele negócio de um bando de meninos estudando 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia, aquele tanto de menino branquela porque ninguém toma sol, né? A galera mal sai de casa. Tem vitamina D. Né? E todo mundo achando isso muito normal e é uma característica muito goiana, né? Goianiense, para ser mais preciso, né? Então, assim, não é uma realidade em São Paulo, não é uma realidade no Rio, é uma realidade nossa. Isso me causou estranheza e quando eu me dei conta, eu tinha desenvolvido uma metodologia para trabalhar alta performance de estudantes, mas sempre aliado a bem-estar e inteligência emocional. E isso te trouxe novos desafios, né, para você conseguir colocar isso dentro das escolas, né? Eu lembro que uma vez você me disse que foi contratada pelo Instagram. Ela começava a fazer uns vídeos, fazer uns comentários, né? Inclusive vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem, que é ótimo, tem várias coisas legais. E aí você foi contratada pelo Instagram. Foi. Eu não usava rede social. Era uma postagem aqui, outra ali, ficava meses sem postar. E aí, por influência de amigos, Fernando, o que você faz é diferente, esse negócio de botar a menina de ensino médio pra meditar, não tem isso. Por que você não mostra? E eu falo, imagina, autopromoção, aquelas muito superior, né? Imagina se eu vou postar as coisas nada a ver, vou expor meus alunos. Até que depois de muito ler sobre o assunto e começar a ficar insustentável, porque eu trabalhava o dia inteiro, comecei a ter pouco tempo para estudo. Esse foi um dos meus maiores motivadores para empreender. Eu queria liberdade e queria poder estudar. Coisa que enquanto professora eu quase não tinha tempo, né? Não é fácil não, gente. A gente mais lê prova do que lê livro, é complicado. E aí fiz a primeira postagem, sofre, né? Fiz a primeira postagem em agosto de 2017. E de lá pra cá as coisas tomaram uma proporção completamente diferente. A primeira vez que eu postei com uma coisa que era corriqueira nas minhas oficinas, que era os meus alunos meditando, Goiânia veio abaixo, porque eu fui a primeira, né? Eu tenho muito orgulho disso, de ter sido pioneira nesse processo de trazer a inteligência emocional. Então meus alunos meditam sim, de uma maneira descomplicada, não tem nada de chiquetê, não. Senta aqui, bota aqui a perninha, vamos sentar, respira, fecha o olho e estamos meditando, é isso mesmo. E aí as pessoas começaram a ficar interessadas. De lá pra cá já foram 11 instituições de ensino, mais de 5 mil alunos que aplicaram o método Leal e até em Portugal já fui para falar desse método, todo um jeito que nem eu me aguento. Então assim, é muito legal saber que dá resultado e é muito legal saber que eu tô indo contra uma cultura da nossa cidade que é a do esforço extremo, né? Eu acredito muito na perspectiva de alta performance em função de pegar experiência de esportistas mesmo, de atletas, né? Eu gosto de falar o seguinte, uma ginasta, ela vai chegar na véspera da Olimpíada detonada? Não vai. Ela vai chegar na sua melhor performance. Um jogador de futebol, pleníssimo, né? Um jogador de futebol vai chegar como na véspera de uma Copa do Mundo? Super bem. Isso é sinônimo de que não treinou? Ou que treinou pouco? Não. É sinônimo de que treinou direito. O único contexto que a gente acha que é normal chegar detonado na véspera de uma prova é estudar. Então, eu acredito que se o estudante se ele tem as orientações ideais, ele chega na véspera da prova bem e não faz sentido que seja diferente. Então, essa é a minha bandeira e é para isso que eu trabalho. E tem muito o lance da qualidade do aprendizado, né? Porque estuda, horas, e no final das contas não grava tudo, não retém aquela informação que ficou, né, por tanto tempo ali sendo trabalhada. O que é o método Leal? O que é
é essa lógica da inteligência emocional aplicada para o estudo? Fala um pouquinho disso. Legal. O método Léo é uma metodologia, então são 5 bases, né? São 5 pilares. O primeiro é autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque eu parto do pressuposto que um professor, ele passa a mesma tarefa para todos os alunos, certo? Só que todos os alunos precisam fazer exatamente a mesma tarefa? Não, porque cada um tem uma necessidade de aprendizagem. Só que esse aluno não sabe disso, porque ele não se conhece. Então existem ferramentas dentro da metodologia para o aluno fazer testes e descobrir exatamente o que ele precisa fazer. Eu gosto de trabalhar no mínimo para que ele domine um conteúdo. Então o aluno sai daquele lugar de fazer o que mandam e ele passa a se descobrir de tal forma que ele faz exatamente o que precisa. Se tem que ler livros, se tem que ler só o caderno, se tem que fazer X exercícios, enfim. Então, autoconhecimento é o primeiro pilar. Depois, neurociência. É uma imersão em entender como é que o cérebro funciona. A neurociência avançou muito nessa perspectiva educacional, porém, os cursos de licenciatura, eles aproveitam tipo o quê? Tipo nada. Eu, enquanto licenciada em História, não estudei nada de neurociência ligada à aprendizagem na faculdade, não tem. Nem eu, né? Estudando. E é um desserviço porque o conhecimento tá aí. Ele tá dado, por que não usar? Então, primeiro autoconhecimento, segundo neurociência, depois inteligência emocional, que é uma das formas de ser inteligente, né? Gerenciar mesmo estresse, ansiedade, aprender a lidar com as emoções e se motivar. Psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, que foi desenvolvida ali, entre outras perspectivas, junto com a Universidade de Harvard, né? Que descobriu que pessoas mais felizes têm mais sucesso, basicamente é isso. E por fim, mindfulness, que é uma prática meditativa que não tem nenhum aspecto religioso. Então, são esses 5 pilares. Do método. Do método. Que você desenvolve com os alunos para que eles consigam chegar na prova, como você falou, preparados e tranquilos. Isso. Eu brinco com os meus alunos que existe o ralo do conhecimento, né? Que é quando eles vão fazer vestibular, são aqueles 30 minutos entre cheguei, não virei meme, né? Não tô do lado de fora do portão, então entrei, e até o receber a prova. Naquele momento, os pensamentos sempre são: eu sou um fracasso, eu não sei nada, o que eu tô fazendo aqui? Devia ter estudado mais, não devia ter saído, e vai. Eu assisti aquela série, não devia, eu não sei nada sobre essa matéria, e se cair alguma coisa na redação, eu não sei o que fazer. E aí eu brinco que é nesse momento que abre o ralo do conhecimento, tudo que a pessoa fez vai embora. É justamente o oposto que você trabalha, né? Que é para que isso não aconteça. Isso. O método, quando eu vou numa instituição de ensino, a gente faz um acompanhamento anual, né? São 9 meses de trabalho, os alunos me contam uma vez por mês. Fora isso, a gente tem também encontros em workshops, e aí é aberto ao público, né? Para quem tem interesse. E tem também curso online. Então tem todas as formas possíveis, né? Para esse aluno entrar em contato, ou online, ou no workshop, que é um curso de imersão, ou dentro de uma instituição de ensino. Para esse caso específico que você falou, desses 30 minutos, a gente usa o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão Enem. Tem um POP exatamente do que fazer quando eu saio de casa, quando eu acordo, meus primeiros pensamentos do dia. E aí o POP dos 30 minutos, eles treinam durante 30 dias. Repetidamente. Então, assim, eles ficam 30 minutos todos os dias fazendo esse POP, que inclui uma série de coisas. Inclui posturas poderosas, inclui pensamentos, inclui meditação. Por quê? Porque o nosso estado mental interfere diretamente na maneira que a gente vai aplicar. Quando vai chegando perto da prova, e aí a preocupação já não é mais estudo, a preocupação é performance na prova, a gente trabalha até como é que pula a questão. Porque, gente, você tem que lidar com a realidade. Vai acontecer uma situação como essa, você precisa saber a resposta, né? Muitas vezes a pessoa demora muito tempo numa questão porque não sabe responder, perde tempo na qualidade ali. Ou às vezes, que eu acredito que a redação é uma coisa que trava muito os alunos, né? Não sabe como começar o texto e aí perde uma série de oportunidades de responder a prova, de desenvolver ali o que tem que ser feito, né? Porque a gente tem que ter clareza de que quando a gente está falando de Enem, de um vestibular, a gente não está falando de educação mais. A gente está falando de processo seletivo. Processo seletivo ou eu saio bem ou eu fico fora. Quando a gente está falando de processo educacional, é uma outra pegada. Mas prova é prova. Então o método Léo, ele é amplo, primeiro para o processo educacional, para alta performance, para autoconhecimento. Mas quando a gente chega no vamos ver, a conversa é diferente. Redação, por exemplo. Eu sempre oriento que os meninos façam no mínimo 1 mês de redação, ou seja, 4, sem aprofundar em nenhuma leitura. Né? Que é aquela coisa, sem pesquisar. Apenas com a coletânea. Por quê? Sempre faz. Porque eu preciso saber lidar apenas com a coletânea. No mundo ideal,
né? Eu vou ter tempo, vou pesquisar em casa. Mas se eu não me preparo para essa situação, principalmente quando é um tema que a gente não conhece, viu? Esse é o melhor dos temas. Porque é uma situação que pode, se a gente pegar os últimos Enem, deve acontecer na hora da prova. Então, quando fala desse negócio da redação, sempre que eu dou aula eu fico pensando assim, quando eu entrego uma coletânea e falo, semana que vem você me entrega, eles fazem a redação em 7 dias, não faz a redação em 1h30, 2. Aí chega lá na hora, a redação é muito mais difícil, claro, você demorou 7 dias para fazer uma redação e você tem apenas, no máximo, 1h30, 2 horas, você vai ter um desempenho muito inferior. Então é muito bom você sentar, né, a dica é de não procurar, não pesquisar, talvez pesquisar depois de escrever para acumular conhecimento, cronometrar, sim, sempre fazer num tempo exato, até onde você conseguiu ir. Aí eu consegui fazer tudo menos o final do texto, a proposta de intervenção. Então você tem que melhorar e aprimorar o seu tempo ali. E não fazer a redação aos pouquinhos. Ler um pouquinho no começo, depois ler no outro dia. Até porque quando a gente demora uma semana para fazer a redação, acontece um problema bem sério. A gente tira nota boa. A nota boa é um grande vilão do aluno de terceiro ano. Por quê? Com nota boa, eu me acostumo. E aí depois eu não consigo fazer um tempo curto porque a minha nota cai. E emocionalmente é difícil, né, ser avaliado e tirar uma nota ruim. Eu gosto de fazer o processo inverso. Primeiro a gente trabalha com tempo. Então primeiro eu foco em fazer a redação em 1h30, mesmo que a minha nota não seja tão legal. E aí, mesmo enfrentando essa nota, eu vou melhorando ali a qualidade do meu texto e a nota vai subindo. É muito mais interessante começar com uma nota baixa e ir subindo do que começar o ano tirando uma notaça, porque eu fiquei uma semana fazendo redação, e enfrentar o emocional de ter minha nota caindo ao longo do ano e começar a ficar inseguro, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da saúde emocional, né, da saúde mental. A gente está trabalhando nessa segunda temporada muito essa questão da saúde mental mesmo. Eu acredito que a gente precisa se preocupar com a qualidade da nossa vida ao chegar a fazer a prova e não sofrer e cuidar também desse lado da ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é reflexo de muitas coisas, inclusive de uma falta de organização. Lembrei uma coisa que eu queria dizer. Pensar em meses. Eu falo pros meninos, não pode pensar em meses, gente. Novembro tá longe, gente. Nossa, a gente tá em abril, novembro daqui não sei quanto tempo. Mas se a gente conta em semanas, já dá um susto. Eu não sei que semana que a gente tá. Que semana que a gente tá? Acho que faltam 20. Que é do ano? Não, do ano não. Eu acho que faltam 20 e poucas semanas. De contagem, entendi. Eu tiro julho, né? Porque julho tem o processo MIB, né? Apaga tudo, não sabe escrever o nome. Então, o que é uma caneta, né? E contar em semana eu acho que é um passo para a pessoa se organizar também, para ela não chegar assim, já é novembro. Sustos, né? Eu gosto de... a gente faz planejamento para tudo, né? Dentro do Método Léo, a gente tem ferramentas para trabalhar matéria atrasada, a gente tem ferramentas para trabalhar revisão, para trabalhar dúvida. A ideia é sempre ter o controle de tudo. Ou seja, eu preciso ter clareza de quais são as coisas que falta fazer. Se eu não tenho clareza, isso vira um monstro, né? O monstro da matéria atrasada. Se eu não sei o que é, às vezes ele pode parecer maior do que é de verdade. Se eu tenho tudo listado, isso já me tranquiliza. Porque eu tenho um plano, sabe? Então a gente tem que ter um plano para tudo isso. Tem que ter um plano, organizar, pensar, né? A Carol Prestes falou um pouco sobre a organização aqui no canal, vou deixar o card para vocês verem e darem uma olhada também sobre algumas ferramentas que ela disse. E tem uma coisa no método também que você ainda não falou que eu gosto muito, que é a ideia da pessoa saber o que ela já sabe. Ter consciência de que ela sabe alguma coisa, porque a gente acha que a gente não sabe nada. Quando você toma consciência de falar, desse conteúdo, sei lá, de português, eu sei isso, dá uma segurança e um conforto, né? A gente trabalha o que eu chamo de conteúdos que eu domino, principalmente na véspera da prova. Então o aluno, ele lista de cabeça, sem olhar em outros cronogramas, em material de professores, quais são os conteúdos que eu domino dentro de matemática. Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque lembrar desses conteúdos que eu domino me dá mais consciência, então me dá segurança, me dá tranquilidade. São esses conteúdos que o aluno domina, que ele vai pensar naqueles 30 minutinhos de pop que eu falei. Uma das etapas é essa. E uma outra coisa importante, se eu sei que eu domino aqueles conteúdos, essas são as questões que eu vou fazer logo de cara. Porque na hora da prova, se eu tenho 3 minutos por questão, necessariamente vai ter questão que eu vou ter que pular. E aí, se você vai pular uma questão, você não tem 5 minutos para ler, depois pular a questão. Você tem 30 segundos. Então, bati o olho, sei, faço. Bati o olho, não sei, pulo. Caso contrário, é isso. Eu vou ficar 15 minutos numa questão tentando, para errar,
Não dá. Não dá pra ficar 15 minutos. Se for pra ficar 15 minutos numa questão, que seja pra acertar e muito, e né? Que seja aquela difícil, que talvez valha mais, Exatamente, né? exatamente. Então a gente não pode ter, simplesmente se entregar pra prova cheio, né, de um coração cheio de bondade e falar assim, não, vou tentar fazer tudo. É uma péssima estratégia, Gente, eu acho que esse vídeo merece um likezinho. Aproveita, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Vou deixar aqui também o Instagram da Fernanda para vocês conhecerem. Lá no Instagram tem muitas informações, né, de como conhecer o método e a próximos também. Cursos, workshops, curso online. A gente vai conversando. Eu dou dicas diariamente, a Fernanda Leal Prof, e respondo os directs sempre. Então, se estiver passando por alguma coisa, quer trocar ideia, quer conversar, quer tirar dúvida, é só chegar lá. Olha, eu fico muito agradecida, eu acho que você tem muito a contribuir, espero que a gente possa gravar outras vezes. Opa, né? Só me chamar que eu tô junto. A gente gravou, o seu café ainda não chegou, mas eu pedi, vai chegar daqui a pouquinho. E eu fico muito feliz de você ter compartilhado aqui com os meninos, com as meninas, com todas essas pessoas que estão acessando, às vezes não tem condição de comprar o curso, de participar, mas agora tem algumas dicas, já tem um começo, já sabem por onde ir, né? Obrigada, Fernanda. De nada. Beijo, gente. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo.